Ora viva, seja bem-vindo ao Final Cut, podcast da Sports Tables, com o apoio craques.pt. Já sabe, se não subscreveu, pode fazê-lo. Estamos no YouTube, na Apple e no Spotify. Ora, hoje vamos falar de Benfica, vamos falar da realidade do Clube da Luz, vamos falar das eleições e connosco temos um dos candidatos a essas eleições, à presidência do Sport Lisboa e Benfica. Tem o nome de um dos grandes presidentes, se não o maior presidente do Sport Lisboa e Benfica. As opiniões podem divergir, mas a verdade é que está com certeza no top 3 desses grandes presidentes do Sport Lisboa e Benfica, que teve muitos bons presidentes. Ora, Martim Borges Coutinho Maier apresenta-se nesta candidatura do Benfica no sangue, simplesmente como Martim Maier, e começa mesmo por aí. Não foge às raízes, eu já tive a oportunidade de ouvir várias entrevistas, mas de certa forma dá a ideia que não quer. Uma coisa é o avô, outra coisa é o Martim, apesar de muita responsabilidade. Antes de mais, agradeço por estar aqui, para a mobilidade que tem em estar aqui. Uma coisa é o avô e o legado que ele deixa, e uma coisa é aquilo que o Martim também quer trazer, sem renegar aquilo que é, para já, o grande amor que teve também pelo seu avô. Sem dúvida. Primeiro do que tudo, obrigado, Nuno, por estar aqui. É um grande prazer e uma honra poder vir aqui a este programa, a este podcast, a passar as minhas ideias, explicar um bocadinho aquilo que sou e dar-me melhor a conhecer aos benfiquistas. É como diz, é algo que eu trago comigo dentro do meu coração e que é uma coisa marcante para mim, a relação com o meu avô, mais ainda porque quase ninguém sabe, mas o meu pai morreu muito novo, quando eu tinha 5 anos, portanto, de certa forma, isso também intensificou a relação que tive com o meu avô, e por isso é sem dúvida nenhuma um marco importante da minha vida e que me trouxe também o amor pelo Benfica de uma forma muito especial. Agora, o meu avô faz parte do passado do clube, tem o seu nome gravado na história para a apreciação de cada um. É de facto muito bom ouvir com toda a liberdade, porque não tenho qualquer mérito nisso. É simplesmente satisfatório ouvi-lo da boca de muitos benfiquistas que o consideram um grande presidente do passado do Benfica. Mas os problemas do Benfica e os temas do Benfica são para resolver no presente e são para resolver no futuro. E por isso, obviamente, que o importante é olhar para o que é que há para fazer agora, e por isso é nisso que eu estou concentrado. Isso passa por aquilo que eu sou, passa por aquilo que eu entendo que consigo trazer para o Benfica nesta fase da vida do clube, e portanto isso sobrepõe-se a quaisquer relações familiares que eu tenha com presidentes do passado do clube, não é? E um grande presidente. Obrigado. Então vamos a quem é o Martim Maier. Quais são as suas grandes capacidades como líder e de que forma é que isso pode ajudar na complexidade, porque é complexo gerir o Benfica? Olha, eu acho que passa primeiro por uma filosofia de vida que eu tenho, de não ter medo de desafios. A minha vida profissional tem duas fases totalmente diferentes. Uma ligada à área financeira, e comecei a trabalhar ainda enquanto estudava, porque sempre gostei muito de mercados financeiros e, portanto, aos 16 anos já trabalhava na Bolsa de Valores de Lisboa, em part-time, com pessoas 10 anos mais velhas do que eu, enfim, numa fase muito mais bem preparadas para aquilo que estavam ali a fazer, do que uma fase de vida muito mais bem preparadas para o que estavam ali a fazer do que eu com 16 anos. Mas isso demonstra um bocadinho até a atração que eu tenho por desafios difíceis. Daí arranquei com mais de 10 anos ligado à área financeira, trabalhei em diferentes bancos e sociedades financeiras, constituí algumas de raiz, passei por processos muito formais de constituição dessas entidades no Banco de Portugal, na CMVM, coisas que abarcam muitas competências, tal qual como é necessário numa direção do Benfica. A pessoa ser bem assessorada por pessoas competentes de diferentes áreas, mas foi uma área onde eu ganhei muita expertise, que também me permitiu
em 2013, quando tive o primeiro envolvimento para lá dos 90 minutos de jogo com o Benfica, olhar para as contas do clube e ganhar uma quantidade de sensibilidades que até ali não tinha, que desde aí tenho vindo a seguir. Depois tenho outra parte totalmente diferente da minha vida profissional, que é esta paixão que eu ganhei pela indústria, por pegar numa coisa tangível, transformá-la, criar valor e entregá-la ao mercado. Sim. Que tem apetência por esse produto. Filo a 250 km de Lisboa, mesmo tendo uma prole significativa, tenho 6 filhos e por isso tive que me mudar para 250 km de Lisboa de segunda a sexta-feira para pegar numa operação industrial com muito potencial, com uma quantidade de clientes interessantíssimos pela Europa toda, mas clientes de primeira linha, mas que estava com grandes dificuldades financeiras e que se tinha vindo a desajustar daquilo que era o mercado. Isto tem aqui várias comparações que podem ser feitas com aquilo que eu atualmente vejo no Benfica. Sim. Mas na realidade eu entrei para um ambiente que para mim era desconhecido, de onde trazia um background financeiro e uma determinada experiência profissional que fui aplicar num ambiente novo. E o que é que eu, olhando para trás, o que é que eu vejo que trouxe de diferente a essa operação industrial? Primeiro que tudo trouxe uma visão, trouxe uma estratégia concreta. As coisas eram feitas sempre da mesma maneira, e havia que olhar para algo de novo e ter a coragem de trilhar caminhos diferentes. Para isso é preciso perceber qual é que é o caminho para qual o mercado vai, qual é que é a direção certa para onde se deve ir. Mas depois também é preciso motivar as pessoas. E para mim a motivação passa mais do que tudo pelo trabalho e a humildade e pelo exemplo. Também é isso que eu tenho do meu avô, o exemplo. Eu não acredito numa liderança de quem manda fazer, de quem se destaca de um determinado conjunto de situações mais difícil e carrega os outros com isso. Eu gosto de arregaçar as mangas e gosto de estar com quem tem que fazer as tarefas mais difíceis. Foi isso que eu fiz nesta minha fábrica. Ela tinha 50 registros de incumprimento de crédito, portanto estava mesmo muito mal financeiramente. Era preciso resolver tudo isso com injeção de capital e, portanto, tive que ir à procura dos parceiros certos que acreditassem na minha visão para trazer o capital, a capacidade financeira de que todos em conjunto passaríamos a ter para fazer essa empresa evoluir, e depois associei-me a 200% de compromisso com as pessoas para poder fazer isso acontecer. E é no dia a dia, na criação de uma cultura, na criação de uma equipe de trabalho, na criação de compromissos entre as pessoas muito, muito bem fundamentados no trabalho e na humildade, que se consegue de facto pôr uma organização inteira a trabalhar com o mesmo objetivo. Isto falta ao Benfica. E portanto, quando eu olho para aquilo que o Benfica poderia ser, vejo que faltam estas duas coisas. É isso. Primeiro, que o motiva? A mim motiva-me voltar a ver o Benfica a ganhar todos os títulos que deveria ganhar, com a dimensão que tem, com a quantidade de sócios e adeptos que tem pelo mundo, e para isso é preciso fazer algumas coisas primeiro. Também essas me motivam, algumas com as quais estou mais à vontade com o meu passado profissional, outras onde consigo ir ao meu passado profissional e aplicar a áreas que conheço menos, sim, mas que não trarão grande segredo, dado que já fiz isso com algo como a indústria, que é algo muito complexo e que há 10 anos atrás não me dizia nada, e enfim, hoje em dia sou como peixe na água. Portanto, essa vontade de me entregar a desafios de corpo e alma, olhando para o Benfica, onde ainda por cima existe este sentimento, como o António Simões diz,
ser do Benfica não é uma escolha, é um sentimento. E, portanto, em cima de competências que eu sei que tenho para puxar por um Benfica assim, um Benfica de trabalho, um Benfica humilde, onde as pessoas sintam uma coesão de objetivo e trabalhem em prol desse objetivo, e com isso fazer com que isto entre pelo balneário adentro, Sim. com que isto se faça sentir nos quatro cantos da nação benfiquista, é algo que me motiva muito e algo que eu vejo que é o tempo para o fazer é agora, onde claramente há aqui a oportunidade de uma mudança de ciclo, e por isso é que me apresento, e por isso é que trago uma proposta para os sócios do Benfica. E vamos então começar um pouco a ir para esse caminho. Neste momento o Benfica, até pelo número de candidatos que existe, é sinal de que de facto há muita crítica ao trabalho da direção, neste caso presidida por Rui Costa. O que é que considera que neste mandato do Rui Costa foi bem feito e pode ser aproveitado, e aquilo que de facto o motiva, o que está a ser mal feito e que o preocupa e que o faz de facto arregaçar as mangas e ir à luta para estar no fator de decisão, que é o cargo de presidente? Primeiro do que tudo, o insucesso desportivo é um facto, e o Benfica não pode ter esta taxa de insucesso. Isto tem que mudar, e tem que mudar já. Por isso, essa é a maior crítica que faço, é uma evidência. Tem que se mudar isso. O Benfica não pode ter esta performance, e quanto a mim esta performance tem várias causas. Primeiro é a estagnação do clube. Há um conjunto de vertentes que têm que ser desenvolvidas ao mesmo tempo para que um clube como o Benfica não estagne, não descanse num determinado estágio, porque tem que estar sempre em evolução. É assim desde 1904. Por isso nós não temos que ter medo de fazer o clube evoluir. Isto com equilíbrio, isto com uma visão, e isto com um conjunto de capacidades que mitiga riscos e que obviamente faz com que as coisas no seu todo façam sentido. Portanto, a maior crítica que eu faço é ao insucesso desportivo e à incapacidade de o Rui Costa criar uma equipa coesa, estável, e que ao longo de os anos em que ele está à frente do clube se mantenha a trabalhar em conjunto em prol daquilo que eu disse há bocadinho, de um objetivo comum. E quando isso não acontece a esse nível, não acontece a nenhum nível. Sim. Não acontece a nenhum nível. E há outra crítica que eu entendo que é tão séria quanto o insucesso desportivo, que é o insucesso institucional. Portanto, o Benfica não pode perder o seu peso institucional. E se há forma de o fazer, é contar com os sócios, estar próximo dos sócios. E o que eu tenho visto nestes últimos meses, quando tenho estado em contacto com os sócios de todas as zonas do país, mas também de vários países, é que o clube está totalmente de costas voltadas para os sócios, e portanto é por aí que começa o fim do peso institucional do clube, e a demissão da instituição Sport Lisboa Benfica enquanto o maior clube português. Portanto, trazer isso de volta também é uma das minhas prioridades, puxar pelos sócios e pelos adeptos de todas as formas, seja do ponto de vista de os ajudar a viver o Benfica no dia-a-dia de uma forma diferente, de uma forma mais justa e de uma forma muito mais inclusiva, é um dos meus grandes objetivos, e juntamente com isso trazer para o clube uma escala de receitas que está aqui à mão de semear para poder beneficiar o clube, e que ninguém se preocupa com isso, porque não está no modelo de negócio dos principais clubes da Europa. Eles não têm esses, chamemos-lhe, ativos para trabalhar. Então parece que o que vem nos livros, quem se propõe à direção quer fazer igual, mas não é capaz de olhar para o Benfica como um clube singular que é, e ver quais é que são as diferenças face aos outros clubes, e dizer, não, a nossa solução não passa pelo mesmo, a nossa solução passa por aquilo que o Benfica é. E portanto ter a coragem e a ousadia de perceber
que a nossa solução para o futuro é diferente da dos outros clubes. E eu já terei certamente a oportunidade de explicar melhor porque é que isso passa ao longo desta entrevista. Em relação ao que está bem feito, Sim. muito importante, somos todos do Benfica. À presente data, o Rui Costa é o presidente do Benfica. Se eu respeito a instituição Sport Lisboa e Benfica, eu tenho que ter respeito pelo presidente do Benfica. E não é por ser candidato que vou mudar isso ou que vou passar a ser agressivo porque quero ficar com o lugar dele. Isso não é o Benfica. O Benfica é um clube do povo, o Benfica é um clube do país Portugal e, portanto, temos que ter a humildade de saber qual é que é o nosso lugar e de saber que o Benfica é sempre maior do que qualquer benfiquista. E, portanto, ter humildade na aproximação e também saber dizer, mesmo que seja mau do ponto de vista eleitoral, o que é que está a ser bem feito. Sim. E o que é que está a ser bem feito? Mais do que tudo, a continuidade à formação, sem dúvida nenhuma que deve ser apreciado como algo que foi bem feito, não interromper esse investimento constante que o Benfica tem vindo a fazer e muito bem, embora do lado da infraestrutura seja necessário já há alguns anos olhar para essa vertente para que mais uma vez as coisas não estagnem, mas o que é certo é que isso foi bem feito, em particular porque se envolveram pessoas conhecedoras da matéria e que se envolveram pessoas que têm genericamente desenvolvido bem o seu trabalho e portanto eu parece-me que isso continuou a ser Sim. muito bem feito e louvo isso porque, mais uma vez, uma enorme preocupação que eu tenho, a identidade do Benfica, isso é a identidade do Benfica. E, portanto, o Sporting em 1906 veio roubar-nos os jogadores todos, são grandes viscondes, senhores do capital, nós somos os maiores e somos mais. E encontramos outras soluções. E a solução desde aí foi a formação. Portanto, se isso em 1906 nos resolveu um grande problema, em 2025 e em 3025 vai continuar a resolver-nos esse problema. Uma questão, falou aí já de algumas das coisas que eu queria perguntar mais à frente. Uma, falou da infraestrutura, o que é que parece este anúncio? E eu penso que já falou sobre isso, do Benfica District. É a tentativa de facto de melhorar a infraestrutura. E pergunto-lhe de que forma é que se combate. O Benfica tem que se modernizar, não é? E tem-se modernizado ao longo dos tempos. Ao mesmo tempo, há toda uma tradição, e todos os clubes são assim, mas cada um culturalmente é diferente, a sua identidade é diferente, como falou. E como é que se combate a modernização, ou seja, uma coisa e ao mesmo tempo não se perde a tradição? Eu digo isto porque hoje em dia vai-se ao Estádio da Luz, e se, por exemplo, alguém queira comer uma bifana, uma cerveja, ou faz ali naquela zona, na zona circundante, que é uma zona naturalmente paga pelos concessionários, não é? Já não vai às relotes, tem que ter um copo, se o copo não tem o copo, tem que pagar o copo, depois devolver o copo, depois vai para dentro do Estádio da Luz. Toda a dinâmica que, se calhar, que o Martim viveu e que eu vivi, por exemplo, no antigo Estádio da Luz, essa dinâmica, essa ida ao futebol mudou e mudou radicalmente. Eu não sei se mudou para melhor, mas pergunto-lhe se faz sentido também rever esse aspecto à volta do jogo, do entretenimento, e olhando também para aquilo que é, e o Martim falou que tem aí vários descendentes, hoje um pai com 3 filhos, 4 filhos, para conseguir um Red Pass para todos, para ir ao futebol, no Benfica neste caso, é muito difícil pelos valores e também por entrar. Para entrar nessa sessão, eu sou do tempo em que, se às vezes da manhã eu lembrasse de ir ao Estádio da Luz, ia e sabia que entrava porque eram 120 mil, não é? Sim. Hoje em dia uma pessoa já pensa antemão de se vou ou não vou, porque já sabe que provavelmente não vai ter bilhete. Há maneira de combater isso. Eu sei que tem no programa o ampliar o Estádio da Luz. Fala um pouco então dessas ideias. O que é que acha se vale a pena também fazer aqui um volta atrás naquilo que é o ambiente à volta do jogo? Muito bem. Já vou ao Benfica District. Obviamente eu sou a favor de uma evolução
constante da infraestrutura do Benfica. Já vou falar do Benfica District, porque isso tem vários impactos. Sim. E há uma questão que se chama prioridade e há outra questão que se chama recursos escassos. Portanto, tem que se falar destas duas coisas, não se pode ignorar isto. Já lá vou. Relativamente àquilo que é a minha proposta. A minha proposta é, primeiro do que tudo, privilegiar os sócios. E qual é que é o meu sentimento? O meu sentimento é que é de uma grande injustiça haverem 21 mil sócios que querem ter um lugar no Estádio da Luz e não têm. Portanto, tem que se resolver isto. Todas as pessoas que têm lugar no Estádio da Luz têm que saber pôr-se nos sapatos de quem não tem um lugar para ir ver os jogos e perceber que isto é dramático. Dramático é a palavra que eu uso. Portanto, isto para mim é uma prioridade. O que é que eu fiz? Fui falar com a maior empresa de investimento imobiliário desportivo mundial, e até onde é possível levar o processo sem que esteja em funções na direção do Benfica, eu irei levar o processo. Estou mais ou menos a 2/3 daquilo que é possível fazer, porque há questões que depois, para serem concretizadas no máximo detalhe orçamental e no máximo detalhe contratual, exige, por questões éticas e até por questões formais, estar mandatado para o poder fazer. Sim. Portanto, eu não vou conseguir ao longo do processo eleitoral e antes de ser presidente do Benfica apresentar com o pacote fechado aquela que é a minha solução, mas irei lá estar muito perto, irei estar a 85%, 90%. Dito isto, por onde é que passa para mim a solução do estádio? Passa por aumentar o estádio em 15 mil lugares. Para isso é preciso aumentar a estrutura de betão do estádio como se lá fôssemos implementar 18 mil lugares. Sendo que haverá 3 mil lugares que serão um custo, mas que a única razão pela qual estarão incluídos é para aumentar as zonas de escape de emergência. E, portanto, teremos que fazer um investimento correspondente a 18 mil lugares para montar novos 15 mil lugares. E isto resolve 80% dos sócios que estão em espera. Tem que ser muito mais fino tudo isto, porque 9 dos 15 mil lugares serão feitos no terceiro anel, no topo do terceiro anel, e 6 dos 15 mil lugares serão feitos junto aos lugares corporate no piso 1. E, portanto, isto traz também aqui uma diversidade de lugares do ponto de vista da qualidade dos lugares e, portanto, do preço correspondente, que esse mix também me motiva. Parece-me que é uma coisa que faz sentido. E, portanto, antes de olharmos para projetos megalómanos, vamos ter a humildade de olhar para os sócios que não têm a mesma possibilidade do que aqueles que já têm o seu Red Pass, sabendo nós ainda por cima que eu sinto, o Nuno sente, qualquer benfiquista sente, agora é que eu não vou largar o meu Red Pass, porque como há 20 mil em espera, se eu largar o meu Red Pass e não o quiser este ano ou no próximo, porque não posso, porque vou para o estrangeiro, porque mudei de vida profissional e preciso de rever as minhas despesas, o que seja, mesmo em situações limite, ninguém larga o seu Red Pass porque sabe que a espera é de tal ordem que não o pode fazer. E, portanto, quem está em espera arrisca-se a estar perpetuamente à espera. Portanto, Sim. Isto tem mesmo que ser resolvido. Não há volta a dar. E, portanto, é importante, muito importante, dar continuidade à evolução das infraestruturas. O Benfica District é um projeto que faz sentido, mas tem que se olhar para aquilo que são as prioridades do clube. Do ponto de vista... Pensa que porque houve agora foi ampliado, não é? Um pouco. Certo. As linhas, as filas da frente do Estádio da Luz, da piso 0, foram aumentadas. Agora não está-me aqui a escapar o número certo de lugares. 3 mil, sensivelmente. Pensa que foi mais para remediar, para mostrar trabalho,
ou de facto o Benfica não se concentrou porque quando há este problema do estádio, do Red Pass, depois de apresentar um Benfica District, se calhar é o que o Martins está a dizer, se calhar não estão a olhar para o sítio certo no momento certo, não é? O que é que acha que houve aqui neste caso? Porque 3.000 lugares, mas depois apresenta-se um projeto que eu fiquei impressionado com o projeto. É um projeto muito... Obviamente enche o olho, é bonito, sem dúvida nenhuma. Mas a verdade é que o primeiro problema é esse. O primeiro problema é esse. E por isso é que eu digo, eu sou a favor do Benfica District, mas há prioridades. Há prioridades. Se me perguntar se eu prefiro ter mais 3 ou 4 anos um jogador como o João Neves na equipa ou fazer o Benfica District, eu prefiro ter mais 3 ou 4 anos, todos os anos um João Neves 3 ou 4 anos na equipa. Isso vai-nos dar um posicionamento diferente. O campeonato nacional ao fim de uns anos passa a ser trigo limpo que o ganhamos. Repara, o Benfica não pode olhar para os clubes europeus e dizer assim, nós temos muito menos recursos do que o top 10 europeu. Será muito difícil sermos iguais a eles. E depois arranjar constantemente desculpas para não estar na hegemonia do futebol nacional. Porque nós temos muito mais recursos do que qualquer outro clube. E, portanto, deveremos ter uma performance que esteja de acordo com os recursos que nós temos. Sim. Daí o Eriksen dizer que qualquer ano que o Benfica não seja campeão é um ano de insucesso. Tem toda a razão. Não há outra maneira de ver a coisa. Porque naturalmente deveria ser assim. Se temos mais recursos, temos mais obrigação de ganhar. Isto não há volta a dar. Temos é que estar à altura disso. Portanto, isto é uma coisa. Em relação a estes 3.000 lugares, eu por acaso eu acho que é bom aumentar a capacidade do estádio, mesmo que seja em 3.000 lugares. Tu resolveu 3.000 almas. Resolveu 3.000 almas de benfiquistas que não iam ao jogo e agora vão. O que eu pergunto é, se calhar todo aquele projeto Benfica, aquele esforço, não é? Tudo o empenho metido naquele projeto, depois há críticas ao tempo que demorou a fazê-lo, há várias críticas neste momento, não sei ao quanto foi gasto para apresentar este projeto. Se esse esforço não podia ter sido já feito para resolver o problema da lotação. Ou não deveria ter sido feito, se calhar, no primeiro dia de tomada de posse do Rui Costa, não é? Porque o problema já existia à data, não eram 21 mil lugares, se calhar há 4 anos atrás eram 12 ou 15 mil, portanto havia o mesmo problema. Obviamente que em ano de eleições parece que de repente as coisas mudam, as pessoas acordam para as contratações, acordam para os problemas dos sócios e de repente é a 3 meses de eleições que se vai fazer tudo aquilo que não foi feito. É como eu dizia, isto parece que é uma eliminatória da Champions League a 2 mãos. Perdemos 8-0 na primeira mão e agora queremos fazer as pessoas acreditar que vamos ganhar 9-0 na segunda e vamos passar. Não pode ser assim. Tem que haver uma consistência de curto, médio e longo prazo. E os sócios estão atentos a isso, eu não tenho dúvida nenhuma. Portanto, eu tenho pena que este projeto tenha estado tanto tempo na gaveta, tanto quanto sei, há mais de 10 anos que existe este projeto. Tenho pena que seja a pressão eleitoralista que o traga para a ordem do dia. É muito mais benéfico para o Benfica, até institucionalmente, que isto fosse trabalhado por uma área especializada dentro do clube e que fosse ao longo do tempo anunciando a evolução desse projeto, seja na fase que faz sentido que a direção trate dele até levar esse assunto aos sócios em sede da Assembleia Geral. Não foi feito na última Assembleia Geral do clube. Não há uma palavra no relatório do orçamento do clube e não houve uma única palavra verbal sobre este tema. Como é que é possível que um investimento que se entende, que se diz que custará 220 milhões, que é um montante muito elevado para a nossa operação, não seja mencionado na Assembleia Geral de Sócios quando se está ali para aprovar um orçamento? Não é possível que isso aconteça. E depois de levar aos sócios, então continuar a desenvolver esse projeto e ser algo que até dá tempo para surgirem todos os parceiros possíveis e necessários
para fazer isto da melhor forma possível para o Sport Lisboa e Benfica. Porque o Benfica tem esse dom. O Benfica atrai parceiros. O Benfica atrai riqueza. O Benfica atrai tudo aquilo que há de melhor. E, portanto, nós só temos é que saber comunicar bem para onde é que queremos ir e só temos é que mostrar consistência naquilo que fazemos. E os parceiros certos surgem e as coisas com isso conseguem ser feitas de uma forma diferente. É como eu lhe disse com a minha fábrica. Sim. É preciso ir buscar competências e é preciso ir buscar instrumentos a pessoas diferentes e reunir isso tudo para, atrás de uma visão, fazer o clube evoluir. É aquilo que eu vejo que deveria ser feito de uma forma mais consistente e não está a ser feito. O Benfica District é um caso específico disso. Eu não acredito que isto possa custar 220 milhões. Eu não percebo que não se faça há mais tempo uma proposta de ampliação do estádio antes de se olhar para aquilo que precisa de ser feito, mas que não é igualmente prioritário, a reformulação integral do exterior do estádio. E, portanto, a 3 meses das eleições, trazer isto assim, usando uma expressão muito portuguesa, cheira a algo que é feito em cima do joelho. Ora, qual é que é a visão que tem para a gestão do clube? E atalhando agora aqui um pouco o caminho, já vamos com 30 minutos, mas temos muito tempo ainda para conversar. A visão que tem para a gestão do clube nos próximos anos e o que fará para garantir maior, que é uma coisa que está na baila hoje, que é garantir maior transparência e ao mesmo tempo eficiência. Vou tentar ser mais breve nas minhas respostas, porque percebo, senão não chegamos ao fim. Sim, que eu temos aqui. Tenho muito para dizer e entusiasmo. Nós temos aqui vários assuntos para falar, porque penso que é a vontade dos sócios também conhecer as ideias e os candidatos também terem tempo para falar das suas ideias, porque muitas vezes hoje em dia, nomeadamente televisão, é muito a correr, portanto temos aqui o tempo todo do mundo, assim o Martinho entenda. Vamos então aqui a parte da gestão, não é? Da transparência e da eficiência, qual é a sua visão? Certo. O Benfica tem um problema que precisa de ser resolvido e que é o seguinte: em média, todos os anos, o clube tem que resolver 70 milhões de euros de déficit. Invariavelmente isto resolve-se com venda de jogadores da formação. E nenhum benfiquista gosta disso. Portanto, resolver este problema e criar um equilíbrio financeiro no clube que impeça de termos obrigatoriamente de vender 70 milhões de euros de jogadores da formação para ter o nosso equilíbrio financeiro garantido, é o primeiro grande desafio. Ok? Para isso, sem dúvida nenhuma, é preciso negociar melhor com fornecedores e é preciso saber fazer crescer as receitas. Do ponto de vista da eficiência, trazendo mais uma vez daqui um conceito industrial, eu pretendo, desde o primeiro dia, começar a trabalhar com a filosofia Lean Kaizen, que define para toda a estrutura do clube onde é que existem redundância de funções, onde é que as coisas não estão claras, onde é que existe desperdício e onde põe equipes de trabalho a trabalharem em conjunto de uma forma absolutamente extraordinária. Eu já presenciei isto durante vários anos em diferentes operações e pretendo trazer isto para o Benfica. Posso lhe garantir que estamos a olhar para qualquer coisa como ganhos de eficiência de custos e motivação das pessoas, ganhos de eficiência de custos na casa dos 25, 30%. Portanto, vamos poder reduzir os 160 milhões de euros que gastamos por ano em 30%. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Isto não se faz de um dia para o outro. Sim. Isto é um caminho. Mas tem que se começar a fazer esse caminho. Do ponto de vista das receitas, foi falado nos mídias há pouco tempo e depois muito comentado nas redes que eu tinha uma grande ideia que era obrigar cada adepto do Benfica a gastar 4 euros por mês e se todos dessem ao clube 4 euros por mês... Isso levou aí teve uma repercussão enorme. É verdade, é verdade. Vamos explicar isso e vamos trazer isso. Sim. Trazer isso aqui para cima da mesa para que as pessoas fiquem esclarecidas. Isto não é uma operação coração, não tem nada a ver com obrigar ninguém a pagar 4 euros por mês. Tem que ver com muita tristeza
eu constatar que neste momento o clube não permite à maior parte dos adeptos do Benfica viver o Benfica como gostariam. E há várias soluções para o fazer. E atrás dessa motivação que eu tenho de permitir a que todos os benfiquistas vivam o Benfica tão perto quanto possível, independentemente se vivem em Newark, ou em Montreal, ou em Zurique, ou em Paris, ou em Lisboa, ou em Braga, vem algo muito interessante para o clube, que é a monetização desta paixão que essas pessoas têm. Portanto, elas, para se aproximarem do clube, o clube precisa ter uma oferta para elas viverem o Benfica no dia-a-dia. E se nós olharmos de uma forma profissional para cada um destes grupos de grandes adeptos do Benfica e ajustarmos uma oferta específica para cada um destes grupos, Sim. temos aí uma fonte de receitas muito grande para ir buscar. Não há nenhuma empresa que tivesse 10 milhões de clientes à espera de querer gastar dinheiro com os seus produtos que não fosse imediatamente atrás deles. E o Benfica despreza estas pessoas. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Isto divide-se em duas iniciativas. Relativamente a Angola e a Moçambique, que são os dois países dos PALOPs onde existe uma maior expressão do número de adeptos do Benfica, estamos a falar de 8 milhões de adeptos entre Moçambique e Angola. Neste momento, nestes países, o Benfica não tem nenhuma estratégia para estes países, não tem nenhuma estratégia para comunicar com estes benfiquistas. E no caso, por exemplo, de Moçambique, eu estive, e ainda estou, mas estive mais de 10 anos muito próximo do país. Eu conheço as ruas de Maputo como conheço de Lisboa. Portanto, é um país que é o meu segundo país. E nós entramos num táxi, nós chegamos a uma pastelaria, nós encontramos com amigos e com a maior naturalidade do mundo, como se estivéssemos ao lado do Estádio da Luz, mas estando a 11 mil quilómetros de distância, perguntamos com quem é que o Benfica joga este fim de semana. E qualquer pessoa sabe. Pronto. Ou seja, o que eles vivem nestes países é o Campeonato Nacional Português, o que eles vivem nestes países é o Benfica. Então, o que é que nós temos preparado para fazer nestes dois países? Através de parcerias com empresas locais, no caso de Moçambique, já tenho alguns contactos feitos e muito interesse demonstrado, quer para Maputo, quer para Luanda. Sim. Criar aqui uma experiência Benfica semelhante àquela que existe nos europeus e nos mundiais nas principais cidades de Portugal para visionamento dos jogos. Portanto, um fan park permanente associado a um cartão de sócio nacional para cada um desses países, onde as pessoas, com base numa determinada oferta, sejam convidadas a ver os jogos neste fan park. Sim. À volta disto, existe um conjunto de patrocinadores que, associado a gastos de merchandising dedicado para estes países e a este cartão de sócio nacional, permitem olhar para um nível de receitas que o clube pode ir buscar com muita expressão. E eu, muita expressão, quando eu digo muita expressão, comparamos duas coisas. Zero, que é o que hoje em dia acontece, Sim. com uma unidade de medida que é a dezena de milhões. Pode ser 10 milhões, pode ser 20 milhões, pode ser 30 milhões, pode ser 50 milhões. Eu não vou dizer para já. O que eu lhe digo é, neste momento o Benfica tira zero disso. E as pessoas, infelizmente, não conseguem viver o Benfica como gostariam. E mais, isto nunca irá ser constante. Portanto, ou nós promovemos isso e o benfiquismo aumenta nestas zonas, ou nós não fazemos nada e com o tempo isto vai se esbatendo, quer nós queiramos, quer nós não queiramos. Portanto, só há dois sentidos. E esta minha proposta, sem dúvida nenhuma, que trará aqui uma escala de receitas para o clube muito relevante. Outra iniciativa igualmente importante, dentro desta mesma lógica, de chegar a todos os adeptos. E eu senti muito bem qual é que é a atual realidade quando estive no Mundial de Clubes nos Estados Unidos e visitei variedíssimas casas do Benfica lá. Nós temos nestes países, nas cidades onde existem registados
mais de 100 mil benfiquistas, temos que olhar para estas cidades com muito interesse económico e temos que olhar para estes benfiquistas com equidade e perceber o que é que também podemos fazer por eles. Isso é bom para eles e é bom para o clube, não há razão para não fazer. É só questão de querer. Portanto, nós vamos começar por abrir escritórios de representação do clube, pelo menos em 4 países. Em Paris, na Suíça, ou em Geneva ou em Zurique, no Canadá, ou em Montreal ou em Toronto, e nos Estados Unidos, ou em Newark ou em Boston. Isto terá ainda que ser visto. Isto exigirá uma equipa de 3, 4 pessoas em cada país e terá que ter pessoas já inseridas no local e terá que ter outras pessoas que irão do clube especificamente para essas funções. E numa primeira fase o que vão fazer é, juntamente com as casas do Benfica de cada um destes países, organizar os dados. Big Data. Nunca tivemos uma fase onde os dados sejam tão importantes para explorar receitas. E, portanto, o clube tem que, de forma profissional, juntamente com as casas do Benfica, organizar os dados sobre os benfiquistas destas zonas. Porque atrás disso há um conjunto de iniciativas que pode fazer, continuando a estar ligado à promoção da formação das escolas do Benfica nestes países, mas não terminando nas escolas de formação do Benfica nestes países. Há uma série de passos que são possíveis de dar depois de conhecer os dados e uma oferta que é possível fazer chegar a todos estes adeptos, do ponto de vista de income financeiro, tem muita expressão e eu poderei, a muito breve trecho, vir explicar exatamente em que é que isto se concretiza, mas eu volto a dizer, a unidade que está em causa são as dezenas de milhões e, portanto, é uma coisa com muito interesse económico para o clube e algo que irá espevitar o benfiquismo de todos estes 14 milhões de adeptos que o Benfica tem espalhados pelo mundo. Vamos falar de futebol, já aqui a espaços falámos um bocadinho. Pergunto então, qual é que é a estratégia para melhorar o desempenho da equipa principal? Já aqui disse que tem ficado aquém das expectativas. Eu penso que isso é algo geral que até lá dentro do Benfica se assume, não é? Que tem fechado abaixo das expectativas. Qual é que é a estratégia para melhorar o desempenho e ao mesmo tempo o perfil de treinador que o Benfica precisa para os próximos anos? Se Bruno Lage, por exemplo, tem esse perfil, se tem um perfil já pensado, um nome pensado, se vale a pena mexer no caso de ganhar, porque quando falamos de Benfica, a primeira pergunta que os sócios, aliás, que tenho-lhe perguntado às vezes é se vai mudar o diretor desportivo e se vai mudar o treinador. Faço-lhe a mesma pergunta, mas pergunto-lhe qual é o perfil, se o treinador atual tem esse perfil e qual é que é a estratégia para o futebol. Primeiro do que tudo, será a 9ª jornada que o novo presidente do Benfica irá assumir funções. Ainda estamos longe disso. É obviamente crítico perceber qual é que é a performance da equipa até à data e qual é que é o sentimento que se respira próximo dessa data. Se o sentimento for mau, há que ter preparada uma alternativa para implementar de imediato. Se o ambiente que se respirar for bom, deve-se obviamente privilegiar a estabilidade e, sendo assim, manter as coisas como estão, com vista a não criar qualquer tipo de instabilidade, porque nós queremos, seja quem for o presidente, todos ser campeão nacional. Portanto, isto não há dúvida. Relativamente à minha visão para o futebol, a aproximação é feita de cima para baixo e passa, mais uma vez, pela palavra identidade, mas passa também pelas palavras coordenação e estabilidade. 3 coisas que me parece que têm faltado. Para haver uma identidade, e isto não acontece em todas as grandes equipes europeias, mas acontece em muitas. Cada uma tem o seu modelo de jogo. Independentemente do treinador, há ali uma coerência no modelo de jogo ao longo dos anos que é a identidade dessa equipa. Portanto, esta é a aproximação em que eu acredito. Para isso, entre a Comissão Executiva da SAD do Benfica e as 4 direções que existem, que são o Scouting, a Formação, o Feminino, Sub-23 e B e a equipa A, há muito espaço. Tem que se preencher isto com outras camadas de pessoas. E como é que eu vejo isso?
vejo com a criação de um posto de direção, de diretor-geral para o futebol, alguém que pensará qual é que deve ser o modelo de jogo do Benfica sem a pressão dos resultados. Que olhe para isto de uma forma conceptual, que olhe para isto no curto e no médio e no longo prazo e que defina um conjunto de parâmetros que são muito importantes para que o futebol do Benfica volte a ter uma identidade própria, volte a ter um conjunto de características que quando se olha para aquele futebol se diz isto é o Benfica a jogar. Isto depois, obviamente, concretiza-se com pessoas que sejam as certas para fazer isso acontecer. Portanto, esta pessoa é alguém que irá ter muito peso na minha estrutura e que irá estar 100% do tempo no Seixal a fazer a coordenação integral destas 4 áreas. Juntamente consigo, e porque tem aqui no seu todo, é algo muito difuso, terá que ter mais 2 pessoas de coordenação. Uma pessoa escolhida por esse diretor-geral, que irá olhar para a direção de scouting e a direção de formação e coordenar estas 2 áreas, absolutamente fundamental. Falta muita coordenação aqui e isso tem grande prejuízo para o clube e muitas vezes grandes vantagens para os nossos rivais. A mesma coisa para os sub-23 e a equipa B, juntamente com a equipa A. Tem que haver uma muito maior coordenação entre estas 2 direções, chamemos-lhe assim, e eu pretendo também que exista uma pessoa que especificamente se preocupa com que isto aconteça numa base diária. Irá haver uma muito maior aproximação até nos treinos destas 2 direções. Inclui a feminina também? Feminina não, feminina mantém-se à parte. Mantém-se à parte. Mas a equipa B e o sub-23 deverão treinar muito mais vezes à mesma hora e em conjunto com a equipa A. Deverá haver um muro muito menos acentuado do que aquele que existe hoje em dia. Isto acelera o processo de ganho de competitividade dos jogadores sub-23 e da equipa B e também cria um espírito diferente na equipa A que eu acho absolutamente fundamental para aquilo que deve ser ter toda a gente em prol de um objetivo comum. Mais uma vez, bem sedimentado na humildade, mais uma vez bem sedimentado no trabalho. E portanto, estas 2 pessoas de coordenação que juntamente com o diretor-geral serão novas funções na estrutura de futebol do Benfica, é algo muito importante para mim, para que se crie aqui algo que passe, que ultrapasse uma estratégia de única e exclusivamente de curto prazo. Portanto, criar esta identidade e criar esta filosofia, eu penso que trará enormes benefícios na estabilidade do plantel, trará enormes benefícios na retenção, na tão falada retenção de talento, mas para retermos talento, como eu disse há bocadinho, não podemos ter 70 milhões de euros de déficit anual para resolver. Temos que fazer as coisas ao mesmo tempo. E, portanto, essa alteração à estrutura trará coordenação, trará retenção de talento e trará uma identidade ao futebol do Benfica totalmente diferente. Concretizando isto em pessoas. Obviamente, já falei com vários diretores desportivos ou como o meu estimado senhor António Simões gosta de dizer, diretor de futebol para esse cargo. Já falei com variadíssimas pessoas para cada uma destas funções mais importantes que estão em causa, seja de treinador, seja de diretor de futebol, diretor desportivo, seja estas 3 funções de coordenação, mas como eu pretendo que isto seja feito de cima para baixo, preciso primeiro de ter totalmente fixado quem é o diretor-geral do futebol que eu vou escolher, para que a partir daí os contactos com estas várias pessoas sejam feitas em conjunto com ele e, portanto, que o compromisso de contratar pessoas para esses cargos não seja só meu, nem da direção, inclua também esta pessoa que irá assumir a direção-geral do futebol. Quanto ao perfil do treinador, não respondeu se o Bruno Lage tem ou não tem o perfil. Não sei se não quer responder para também, de certa forma, não criar instabilidade, mas eu disse atenção, anteontem. Estamos aqui a falar, por exemplo, uma fornada de treinadores e falamos de formação do Benfica e agora aqui defendendo aqui um pouco
próprio treinador do Benfica é um treinador, um dos responsáveis, a par de Renato Paiva, Luís Araújo, Luís Nascimento, Fornada, Jaime Graça, responsáveis por estes jovens todos que saíram da formação do Benfica. A questão aqui depois é se tem perfil ou não, e se caberá depois aos candidatos, neste caso ao Martim, que está aqui à minha frente, perceber se é o perfil certo para o treinador da equipa principal. Tem um perfil pensado, ou acima de tudo, terá que ser um treinador que venha para um modelo já instituído? Terá que ser um treinador que venha para um modelo já instituído, não estanque, obviamente. Nada é estanque nestas áreas, mas obviamente direcionado, é como eu lhe digo. Portanto, se eu quero que esta estrutura aconteça de cima para baixo, eu posso ir até um determinado nível de compromisso, mas sem ter totalmente fechado quem é que será esta pessoa, não posso ir até ao fim, porque aquilo que eu vou delegar nela, se eu fosse até ao fim na concretização do treinador, na concretização do diretor desportivo, estava a esvaziá-la daquilo para a qual eu a vou contratar, não é? Sim. Portanto, não poderia ser feito dessa forma. Não era ético, nem era sequer uma vantagem. Portanto, em relação ao Bruno Lage, eu volto a dizer, estamos a 9 jornadas das eleições, é muito tempo. O que nós queremos é passar estabilidade para o clube. Não vale tudo numas eleições. Temos sempre que pôr o Benfica à frente do nosso próprio interesse. Infelizmente, como eu vejo as coisas, muitas vezes isso não é feito assim. E se tenho a tentação de às vezes atuar da mesma maneira, claro, somos humanos, queremos ganhar, temos um projeto para o nosso clube, também tenho essa tentação, mas depois penso melhor e não deixo que isso prevaleça nem vença. E, portanto, prefiro pôr sempre os interesses do Benfica à frente, e pôr os interesses do Benfica à frente neste momento significa dizer assim: o Bruno Lage tem o meu voto de confiança e eu quero que à 9ª jornada estejamos em primeiro lugar a 6 pontos do segundo classificado. É isso que eu gostava de dizer. E para situar, e que é importante situar os nossos ouvintes do momento desta entrevista, estamos a falar em vésperas do arranque oficial com a Supertaça, portanto a época ainda não começou oficialmente os jogos, portanto só para perceberem em que contexto é que estamos a fazer esta conversa. Certo. Mas os treinos já começaram e a pressão é alta. A pressão é muito alta. Muito alta. Isto é um jogo... Gostou de ver a equipa da Eusébio Cup? Mais do que tudo, o que estive a apreciar foi a qualidade técnica e tática dos jogadores. Foi um jogo de imensa rotação de jogadores, portanto não se pode falar propriamente vi a equipa do Benfica jogar. Não, vi todos os jogadores do Benfica jogar um bocadinho e perceber tecnicamente como é que eles são. Uma coisa que eu disse e volto a repetir: uma coisa é ver um jogador jogar, outra coisa é ver esse mesmo jogador jogar com o manto sagrado vestido. São coisas diferentes. Portanto, eu primeiro tenho que olhar para um jogador e ver, deixa cá ver como é que tu jogas com a camisola do Benfica, e passa a vê-lo a jogar de uma forma diferente. Foi mais do que tudo nisso que eu tive concentrado. Gostei de ver alguns jogadores, obviamente tenho melhor opinião sobre uns do que sobre outros. Gostei muito do pisar do Rios. Gosto da forma aguerrida como o vi defender, mesmo num jogo de exibição, e obviamente gostei do toque de bola, de ter a cabeça levantada, e gostei de alguns pormenores, não só dele, mas também de outros jogadores, mas mais do que tudo, devo dizer que foi o que mais me impressionou. Não deixa de ser curioso que o Benfica terminou o jogo, salvo erro, com 7, posso estar aqui enganado, 7 jogadores da formação, ao todo jogaram 9. Na altura se fala de formação, mas a verdade é que, por exemplo, ainda ontem o Martim Neto, um jogador da formação do Benfica, assinou pelo Elche. O Henrique Araújo pode não ficar, são jogadores da formação. Certo. E até que ponto é que, respostas que, por exemplo, o próprio presidente do Benfica podia responder, até que ponto é que muitas vezes o produto da formação acaba por ser refém daquilo que é o treinador da equipa principal, certo, e das suas opções. Ora, como é que isso se resolve? Com alguém que em cima pensa o futebol e que já esteja coordenado com o treinador desde o primeiro dia. Nós temos de ter 5 jogadores da formação a jogar na equipe principal, permanentemente. Esta deve ser o ideal, deve ser a identidade do Benfica, passa por isto.
Em relação às vendas, deixa-me dar aqui uma ideia. É preciso paciência. É preciso paciência. É preciso paciência. E é como eu lhe digo, isto não se faz de um dia para o outro. Outra questão. Tudo o que são vendas de jogadores vindos da formação até determinada ordem de valores, e é preciso olhar para aquilo que é o orçamento do Benfica, os números gordos da operação do Benfica, para poder especificar isto, até determinada ordem de valores de venda de jogadores, eu diria que até à roda de jogadores que são vendidos até à roda dos 5, 8 milhões, o Benfica devia sempre ficar com uma opção de recompra. Sempre. Pense nisto. Eu penso que isso era praticado antes com o Luís Filipe Vieira, com a opção de recompra, por exemplo. Houve vários jogadores que havia... Nunca devia ser feito com todos por regra. E nunca devia ter deixado de ser feito, na minha opinião. É possível manter esses talentos? Estamos aqui a falar também de reduzir despesa, custos e ao mesmo tempo ter uma equipa competitiva, não só internamente como externamente. É possível ter uma gestão responsável e ao mesmo tempo conseguir isso, porque depois, lá está, o João Neves sai porque há uma oferta fantástica. Não sei se o Benfica precisaria de um intermediário para o fazer, e fica aqui também qual é que é a sua opção nas negociações, se acha que é preciso intermediários, se não é preciso intermediários, se o Benfica pode negociar diretamente com os clubes que querem comprar. É possível investir e ao mesmo tempo ser responsável e ser sustentável? Claro que é possível. Claro que é possível. Isto passa, como disse, por conseguir ser muito mais eficiente no lado dos custos, e eu entendo que é perfeitamente possível olhar para uma redução de 25% como objetivo. Não se faz de um dia para o outro, mas é muito dinheiro que está em causa. Estamos a falar de reduzir os custos em cerca de 50 milhões de euros. É altamente promissor aquilo que, no meu entender e na visão que eu tenho, a monetização dos 14 milhões de benfiquistas pode trazer de incremento de receitas para o clube. Se me disser que podemos fazer melhor no Match Day, se me disser que podemos olhar para os direitos televisivos e considerar como é que vamos conseguir arrecadar mais receitas, se me disser que podemos vender mais merchandising, tudo isso está certo, mas só isso não chega. É preciso olhar, isso é afinar aquilo que tem vindo a ser feito ao longo dos anos, mas em cima das afinações que se conseguem fazer ao longo dos anos, para conseguir dar um salto grande em termos de receitas, é preciso fazer coisas diferentes, é preciso fazer mais do que está a ser feito. Não é só afinar o que tem vindo a ser feito e melhorar. Nos custos, sim. Nos custos passa por afinar, passa por rigor, passa por uma melhor negociação, passa por um levantamento de toda a estrutura de custos e, como eu disse, numa lógica Lean, Kaizen, conseguir ser mais eficiente. Nas receitas é preciso ser mais disruptivo, é preciso ter uma visão diferente das coisas. Muito objetivamente, o Benfica precisa de vender todos os anos? Neste momento o Benfica precisa de vender todos os anos e encaixar 70 milhões de euros. É uma realidade, vem das contas. Temos que caminhar exato, é isso. Para que isso não seja possível. E faz-se, como eu tentei aqui explicar, potenciando as receitas, olhando para aquilo que o clube é, que não é igual a outros clubes da Europa, e explorando os pontos fortes que o clube tem e sendo muito mais rigoroso nos gastos. Se suprimos esses 70 milhões, depois somos livres de decidir a cada momento se queremos ou não queremos vender um determinado jogador, seja da formação, seja um jogador que foi contratado. Mas passa a ser uma tomada de decisão totalmente livre, porque eu não acho que tenha sido como disse. Eu não acho que nós tenhamos vendido o João Neves porque tivemos uma boa oferta. Nós vendemos o João Neves tínhamos que o vender, porque temos que suprir 70 milhões de euros. E daí eu estou a perguntar se os intermediários, se o Benfica, se pensa que o Benfica de repente mandou... Isso é transversal a todas as... Mandou alguém à procura de um comprador de João Neves. É natural que sim, mas isso é transversal a todas as áreas de negócio. Aquilo que nós temos que fazer é pôr os vários cavalinhos a correr em nosso favor. Portanto, não mandatamos ninguém somente, nós temos capacidade de fazer algumas coisas diretamente e depois falando com mais 3 ou 5, também dar-lhes a oportunidade de provarem o que valem. Mas a última decisão é sempre a nossa e a liberdade tem que estar por trás disto tudo. Uma das sensações que me dá, até relativamente às modalidades, vamos falar das modalidades, o Benfica tem o ónus
e penso que até ao momento será o único clube em Portugal que tem todas as modalidades de pavilhão, mais no futebol masculino e feminino, o que traz, lá está, uma despesa diferente dos restantes, do Porto e do Sporting, por exemplo. Portanto, o Benfica gasta porque quer, apesar de aos poucos sendo obrigatório, e gasta com boas equipas. Pergunto se há algo que é para manter, e ao mesmo tempo pergunto o que é que se pode fazer, por exemplo, no Benfica para que vá mais gente aos pavilhões. Dá-me a ideia que as modalidades amadoras estão a perder público, já há largos anos que estão a perder público. Não é por falta de praticantes, porque há muitos praticantes, mas dá-me a ideia, e neste caso particular do Benfica, que o Benfica joga mais vezes pavilhão cheio fora de casa do que no seu próprio pavilhão, em que por vezes te dá a sensação que está pouca gente, não é? Tem alguma coisa pensada para de facto dar a volta a este cenário? Ou pensas, pode ser só impressão minha, mas esta é a ideia que eu tenho. Eu dou muita importância e muito peso às modalidades. Comigo, as modalidades serão para manter todas. Acredito na vertente desportiva das modalidades, acredito no ecletismo do Benfica como parte da sua identidade. Admito perfeitamente que tenha isto bem enraizado em mim, porque fui atleta de várias modalidades, mas também por ter isto incutido pelo meu avô, que também era um grande defensor das modalidades, portanto, um amante do desporto. Isto é a minha aproximação de base. Socialmente e culturalmente, o Benfica tem a obrigação de manter essas modalidades e de ser um clube efetivamente eclético. Portanto, isto é como eu vejo o assunto. Agora vamos falar da parte económica e financeira das modalidades e vamos falar da identidade do Benfica também nas modalidades. E as duas coisas resolvem-se da mesma forma. Se nós temos uma estrutura extraordinária, se nós temos conhecimento, o melhor, se nós temos atletas que saem da nossa formação em todas as modalidades, que são bestiais, porque é que existe uma política de despesismo, de contratação nas modalidades que muitas vezes faz com que a gente da nossa formação, na qual estivemos às vezes 10 anos a investir, não jogue nas equipas sénior A dessas modalidades e sejam, digamos assim, tapados por jogadores de modalidades que são contratados para entrar nas equipas sénior. Portanto, isto para mim não faz sentido. Isto não pode ser a regra do Benfica. Não quer dizer que a exceção confirma a regra. Eu não estou a dizer que isto tem que ser estanque. Mas o que eu estou a dizer é que 9 em 10 vezes os jogadores que jogam as modalidades das nossas equipas sénior devem vir da formação. Sempre foi assim, tem que continuar, tem que voltar a ser assim. Esta é a minha visão. Além disso, acredito mesmo muito, mais uma vez, isto faz parte daquilo da minha experiência pessoal de vida, acredito muito no alinhamento de interesses com base em obtenção, atingir determinados objetivos. E, portanto, parece-me a mim que nas modalidades as equipes técnicas, os plantéis, devem, obviamente, ser pagos condignamente, mas devem todos eles ter um prémio de acréscimo, um prémio financeiro de acréscimo em troca de títulos que obtenham. É assim que o Benfica se deve relacionar com todos estes atletas e valorizando esses atletas, dando-lhe as melhores condições para praticarem as suas modalidades, dar-lhes tudo para que possam trazer títulos para o clube, mas depois pondo em cima a pressão de que têm que trazer esses títulos. E, portanto, como eu vejo as coisas, tem que haver este alinhamento de interesses, tem que haver esta mudança de paradigma e tem que haver uma grande preocupação em constituir equipas sénior
que sejam o expoente máximo de todo o trabalho de formação de atletas que nós fazemos desde as camadas mais jovens. Além disso, e falando aqui de algo que terá que ser mais bem estudado, mas que conceptualmente é algo para o qual eu olho com imenso interesse. Nós temos benfiquistas em todo o território nacional e, simultaneamente, temos determinadas zonas do país onde existe uma apetência grande por uma determinada modalidade. Eu vou dar 3 exemplos. Em Barcelos, o hóquei, em Espinho, o vôlei e em Aveiro, o basquete. Nós temos condições de, com a massa de adeptos que nós temos, de criar centros de competências complementares para modalidades em zonas onde exista apetência por uma determinada modalidade. Dos CFTs, né, por exemplo. À semelhança dos CFTs. Mas que tenham um cunho mais de formação do que de performance, digamos assim. Pelo menos inicialmente. Isto permite não só criar parcerias com organismos municipais dessas zonas, como permite tirar pressão do que acontece em Lisboa nas modalidades, como permite ainda benfiquizar de uma forma totalmente diferente do país e dar a pessoas destas zonas uma proximidade às estruturas do Benfica que neste momento não existe. Quer isto dizer que, estudando bem este projeto e fazendo as coisas passo a passo, até se pode considerar que em determinado momento a equipa de vôlei do Benfica jogue 2 jogos do Campeonato Nacional no centro de competências que venha a existir em Espinho. E, portanto, dar oportunidade aos adeptos do Benfica do Norte de irem ver o jogo lá. E isto puxa também adeptos, porque obviamente que é muito difícil, e aliás é algo que também me preocupa com o futebol, quando se marca um jogo para as 8 ou para as 8h30 da noite, alguém que venha de Braga ou alguém que venha do Algarve para ver um jogo do Benfica, chega a casa às 2 da manhã. E, portanto, uma forma de resolver isto através das modalidades será criar centros de competência de modalidade a modalidade noutras zonas do país e permitir a essas pessoas viver o Benfica noutras zonas do país e com isso benfiquizarmos o Benfica de uma forma muito mais efetiva, até porque, como nós sabemos, neste momento temos clubes que competem na formação com o Benfica e que passaram a ser uma ameaça que antes não existia. Portanto, nós não podemos mais uma vez estagnar, não podemos dizer assim, estamos satisfeitos com aquilo que somos. Temos que estar sempre em evolução e atentos àquilo que vai acontecendo. Isto é uma forma de combater algumas das ameaças que estão aí na ordem do dia. Ora, vamos aqui 2 temas que eu ainda gostava de tocar. E o primeiro será mesmo, está em cima da mesa. O Rui Costa tem um desabafo, a verdade é que saiu cá para fora, que o Sporting manda nisto tudo. Nunca falou, não se pronunciou sobre isso, pelo menos que eu saiba. Aqui a questão não é o desabafo do presidente do Benfica. A questão é qual é que, se preocupa o facto de, por exemplo, o Benfica ter o presidente do Benfica ter este desabafo pela situação atual do futebol português, e ao mesmo tempo qual vai ser a sua, se for eleito, a postura relativamente aos rivais Sporting e Futebol Clube do Porto. O peso institucional do Benfica vem não de uma determinada direção, mas vem sim da coesão que exista com os sócios. Portanto, eu já referi há bocadinho que acho que a direção está muito longe dos sócios e até de costas voltadas com os sócios. Se nós queremos ter o peso institucional que o Benfica deve sempre ter, com a capilaridade de sócios que nós temos a nível nacional, nós temos que estar próximos dos sócios. E estar próximos dos sócios significa estarmos a trabalhar com os sócios. É daí que vem o peso institucional do Benfica. Portanto, quando uma direção não trabalha isto,
é natural que haja um dia que diga assim, pá, eu afinal não mando nada. E portanto, só pode olhar para si próprio e dizer o que é que eu fiz para estar nesta situação. Isto tem que ser rapidamente revertido. E eu sei como reverter isso. Ora, a partir do instante que nós estejamos, tenhamos o peso institucional que nos cabe ter, temos que ser responsáveis. Temos que ser responsáveis e temos que nos bater por aquilo que são os valores certos. O Benfica tem uma obrigação cultural e social de promover os valores que são os valores certos. E, portanto, eu sou sempre defensor disso. Os nossos rivais terão que ver no Benfica, no meu Benfica, à partida, um parceiro, alguém que tem um conjunto de interesses alinhados com eles, mas que tem que ser respeitado. E, portanto, não passa pela cabeça que possam desrespeitar o Benfica, e isso terá sempre consequências à altura. Mas à partida tem que o Benfica saber sentar à mesa com os seus rivais e entender que há determinadas áreas da Operação Benfica onde temos todo o interesse em ser parceiros dos rivais, e temos que saber sê-lo, até porque o nosso peso económico e financeiro é incomparável com o deles. E, portanto, não só teremos que saber sentar à mesa, como teremos que saber, com base no maior peso financeiro e económico que temos, saber liderar a direção para onde as coisas vão, obviamente tendo em consideração aquilo que é o voto deles, aquilo que é a vontade deles, mas nunca abdicando, pelo contrário, privilegiando aquilo que é o mais alto interesse do Benfica. E, portanto, eu acho que há todas as condições para poder continuar a existir este peso institucional. Mais uma vez, isto é um trabalho que se tem que fazer com uma determinada estratégia, com uma determinada visão, e é algo que se faz consistentemente dia a dia para que vá produzindo os seus resultados. Uma pessoa não pode dizer assim, estou surpreendido porque agora isto aconteceu. Não se pode arranjar essa desculpa, e muito menos verbalizar isso. Tem que se pensar nas coisas de uma forma estruturada, e depois tem que se saber todos os dias o que é necessário fazer para que esse peso seja real, para que esse peso exista. Eu vejo no meu Benfica... É possível? Eu pergunto-lhe, eu muitas vezes eu faço esta comparação, meio a brincar, meio a sério, que é o Benfica, até pela sua grandeza, dá muitas ideias daquilo que era a Roma antiga. Ou é bestial, ou é besta. Se o Rui Costa, quando fala na final da Taça de Portugal, houve quem batesse palmas, houve quem dissesse, já devia ter falado antes, se fala é porque fala, se não fala é porque não fala. A ideia que me dá é que o Benfica, como clube grande, assambarca muita gente, e de facto, muitas vezes, não é fácil, com tanto ruído à volta, ter essa parceria, porque há a mínima coisa, a arbitragem, um jogo, uma má arbitragem do árbitro, os árbitros só são vermelhos, ou são verdes, ou são azuis, não é? E a contestação sobe sempre que há um derby ou um clássico. E é possível manter essa parceria com esses presidentes, com presidentes de clubes grandes, com esta atmosfera que existe, não só no Benfica, no futebol português, no Sporting, no Benfica, no Porto, mas eu acho que o Benfica tem por vezes tem esta capacidade de se autoflagelar. Não sei se concorda, mas pergunta se é possível conseguir isso. Eu acho que é possível. Acho mesmo que é possível. Volto a dizer, tem que se ter coerência e tem que se ter uma posição institucional. Portanto, há que ter a noção que quando eu faço determinada coisa, seja o que ela for, eu não estou a fazer isso na qualidade de Martim. Eu estou a fazer isso na qualidade de presidente do Benfica. Portanto, eu tenho que submeter quem eu sou à minha qualidade de presidente do Benfica. Isto é a primeira coisa. E quando se faz isso, existem duas coisas que saltam logo à vista. Coerência e institucionalidade. É isso é que dá o peso institucional.
é que eu não estou a ser o Martim, eu estou a ser o presidente do Benfica. Isto perdeu-se. Não se pode perder. É muito importante. Em cima disso, tem que haver trabalho. Portanto, a criação de um departamento de relações institucionais que todos os dias não se preocupe com mais nada senão uma linha de coerência de tratamento dos assuntos que passam por relações institucionais, sejam eles quais forem, sejam as instituições que forem, é algo que o clube tem que ter dentro de si e que fará a maior diferença no médio prazo. Portanto, eu pretendo criar uma equipa e um gabinete próprio para fazer isso e, portanto, tem que haver aqui uma consistência e uma coerência que façam com que todas as instituições saibam aquilo que podem esperar do Benfica. E esta parte é que é importante. É que em vez de estarmos sempre a reagir a alguma coisa que foi feita ao Benfica, estamos a dar os sinais e a explicar a cada entidade que nós pensamos assim, portanto, prestem cuidado, se decidirem desta maneira vão ter isto, se decidirem daquela maneira vão ter aquilo. Portanto, isto tem que ser preventivo. Isto tem que ter aqui uma estratégia muito bem definida e muito visível para todas essas entidades. E quando se consegue isso, obviamente consegue-se um tratamento do Benfica muito diferente daquele que tem acontecido. É grave, tem tido episódios muito graves sobre todos os aspectos e, portanto, há que mudar isso com rapidez. Nenhum benfiquista gosta, eu não gosto e nenhum benfiquista gosta de assistir aos episódios a que temos assistido, mas por isso tudo na ordem eu acho que é mais do que possível e volto a dizer, institucionalidade e coerência e avisar de antemão o que é que podem esperar de nós é aquilo que eu acho que é necessário para, juntamente com um trabalho diário, salvaguardar que voltamos a dizer como é que as coisas se tratam. Última questão e peço aqui uma resposta mais curta até para já vamos com perto de 1h20, havia Desculpa, muito... Não, eu é que peço desculpa porque de facto havia mais há sempre para falar de futebol e do Benfica, mas falou aí e é de facto um dos temas que está também na ordem do dia, que é a centralização dos direitos televisivos. Eu penso que é de interesse do universo benfiquista, então perceber qual é que é a postura que o Benfica, na sua ótica, deve ter, ou que terá, no caso do Martim ser eleito. É um tema muito relevante, é um tema que eu acho que está a ser muito mal liderado pelo Benfica e é um tema que vai ter consequências que nos vão cair em cima se não for feita alguma coisa de diferente. Em primeiro lugar, porque vivemos num Estado de Direito, há um decreto-lei com duas datas muito concretas, junho de 2026, falta menos de um ano, menos de 12 meses, e a época 28-29. Portanto, isto irá acontecer. Nós não podemos abstrair-nos de que isto irá acontecer. Ainda por cima, é claro que há duas hipóteses. Uma hipótese, num determinado caminho, num determinado modelo, o Benfica vai subsidiar todos os outros clubes. Noutro caminho, encontra-se um parceiro estratégico que também aporta capacidade de investimento e, em vez de ser à custa do Benfica que isto é feito, está-se a criar um caminho para o qual a centralização aconteceu inicialmente, que é para valorizar um produto que capte cada vez mais e mais e mais receitas. Portanto, se nós queremos que seja isso o último fim da centralização dos direitos, não podemos querer que isto seja feito sem um investimento de larga escala. E aí há duas hipóteses. Ou nos financiamos em conjunto
para o fazer, ou encontramos um parceiro que faça esse investimento. A minha opinião em concreto é que, como além do investimento é necessário conhecimento, e nós não temos, porque não poderemos ter conhecimento de como explorar melhor e melhor o produto de futebol português, nem nós, nem a Liga Portugal, nem a Liga Centralização, ninguém tem o conhecimento e o posicionamento estratégico necessário a fazer isso acontecer ao nível do melhor que se faça no mundo. Porque nós não estamos aqui a fazer isto para competir nacionalmente. Nós estamos a fazer isto para competir com o que de melhor se faz na Europa e por isso com o que de melhor se faz no mundo. E para isso precisamos de encontrar um parceiro estratégico que seja como peixe na água nesse campo e que, além de fazer o investimento que substitui que isto seja feito por sacrifício do Benfica, porque isso é inaceitável, também posiciona o produto nos canais e com a estratégia correta para que a valorização do produto depois do investimento ser feito possa ser vendido e gerar cada vez mais receita. É isto que está na origem da lógica da centralização dos direitos. Portanto, se nós vamos centralizar os direitos só para que alguém por nós negocie os direitos televisivos, não há razão para centralizar. Estão-nos a tirar algo que é nosso e desculpem, isso sabemos nós fazer. Nós precisamos de ir por este outro caminho. E para isso precisamos, como eu disse, de investimento e precisamos de um parceiro estratégico. Essa é a minha visão. É isso que eu acho que o Benfica devia estar a defender ativamente, devia estar a informar os sócios disto, devia estar a explicar a toda a gente que existem estes dois caminhos e que um vai ser feito por sacrifício do Benfica e quer nós queiramos, quer não, quando nos depararmos com o cenário, ele não vai ser agradável, não vai ser bom. O outro caminho é advogar que, com investimento e com um parceiro estratégico, isto é feito de uma forma para a qual realmente se foram centralizar os direitos televisivos e é por aqui que as coisas fazem sentido. Portanto, eu, enquanto presidente, é isso que vou querer que aconteça e sei exatamente com quem é que tenho que falar para que isso se torne uma realidade e para que as nossas receitas de direitos televisivos nunca mais parem de crescer. Martim, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Continuação de uma ótima campanha e depois o desiderato será dos sócios do Sport Lisboa Benfica. Eu gostei muito de o ter aqui e de o conhecer eu é que gostei muito. Pessoalmente. Espero que também tenha gostado e tenha ficado um pouco mais esclarecido sobre o programa do candidato Martim Meier à presidência do Sport Lisboa Benfica. Nós voltaremos noutra oportunidade com mais um convidado de muito valor. Até à próxima.